E agora a gente muda um pouquinho de assunto e passa para o esporte com a Alice Queiroz, que já está conosco aqui no estúdio. Bom dia, Alice. Bem-vinda. Bom dia, Lucas, Marta. Bom dia para você que está aí acompanhando a gente. Bora falar de futebol, Copa do Brasil. Infelizmente, não deu para o Marcílio Dias. O marinheiro acabou perdendo para o Vasco e foi desclassificado da competição. Marcelo Nunes estava lá e traz as informações para a gente da partida. Oi, Marcelo. Oi, Alice, bom dia para você, bom dia para quem acompanha o SC no ar. Pois é, jogão de primeira fase da Copa do Brasil aqui em Itajaí. Realmente uma festa muito linda, a movimentação muito grande das duas torcidas, tanto da torcida do Marcílio Dias quanto da torcida do Vasco da Gama, que marcou presença e encheu o espaço visitante aqui no Dr. Hercílio Luz. Quando a bola rolou, com o apito comandado por Anderson Daronco, o Vasco da Gama partiu para cima e, aproveitando a falha do sistema defensivo do Marcílio Dias, abriu o placar logo com 11 minutos de jogo com o argentino Verratti. É sempre ele, bem posicionado, abriu o placar para o Cruz Maltino. Mas não demorou muito, pouco mais de 2 minutos depois, o marinheiro foi lá e deixou tudo igual com o Zé Eduardo, centroavante do Marcílio Dias, foi lá em cima, empatou o jogo e levou o Gigantão das Avenidas a uma verdadeira loucura. O Marcílio teve chances, teve oportunidades, mas a gente sabe que quando se trata de um time de Série A, não dá para bobear. E aí, quando teve chance, é bem verdade, uma jogada polêmica, o torcedor aqui de Itajaí saiu reclamando, o Adson colocou novamente o Vasco em vantagem, levando o Cruz Maltino em vantagem para o intervalo. Daí, no segundo tempo, Marcílio Dias voltou pressionando, buscando oportunidades, mas quando teve chance, o David resolveu a parada para o Vasco, 3-1, para delírio, para a festa do torcedor do clube carioca aqui em Itajaí. Com isso, Marcílio Dias se despede da Copa do Brasil e volta a focar suas atenções no Campeonato Catarinense, já que vai muito bem na segunda posição. Eu volto contigo aí no estúdio do SC no ar. Alice, bom dia. Obrigada, Marcelo, pelas informações. Não deu para o Marinheiro, mas hoje temos mais 2 jogos pela Copa do Brasil. O Brusque vai até Roraima, em Boa Vista, vai enfrentar o Gás, Grêmio Atlético Sampaio, às 8h30 da noite. Brusque que tem a vantagem do empate, além da vitória. E um pouco mais tarde, temos o Criciúma em campo lá em Mato Grosso. O Tigre vai enfrentar o Operário às 9h30 da noite, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Também tem a vantagem do empate para avançar de fase. E agora, mudando de assunto e atualizando a situação das torcidas organizadas que nós trouxemos ontem aqui no programa. O Ministério Público determinou uma proibição de 5 meses dos times da capital e 3 meses da organizada do Brusque. Além disso, recomendou que os próximos clássicos entre Figueirense e Avaí, neste ano, tenham torcida única. Felipe Croix acompanhou a coletiva e traz os detalhes pra gente. Oi, Croix. Olá, bom dia para você e para todos que estão nos acompanhando. Exatamente, a medida foi anunciada pelo Ministério Público, a primeira delas de punição, então, para as torcidas organizadas. Torcida do Figueirense e do Avaí, elas ficam proibidas, torcidas organizadas, de frequentar qualquer competição esportiva no Brasil. Não só do próprio clube, mas qualquer competição esportiva no Brasil, portando bandeiras ou vestimentas que façam alusão à torcida. Isso válido por 5 meses, a partir agora do dia 29 de fevereiro até o dia 29 de julho. Já a torcida do Brusque, torcida organizada, também fica proibida por 3 meses, da mesma forma, a partir do dia 29 de fevereiro até 29 de maio. A gente conversou com o procurador da Justiça que falou sobre, então, essa ação. Outra medida anunciada é a torcida única. A torcida única para os próximos 2 clássicos aqui na capital e também a recomendação para a Prefeitura Municipal de Florianópolis de não habilitar nenhum vendedor, nem ambulante, nem mesmo os bares de venderem bebidas em garrafa, porque elas acabam sendo utilizadas como objetos para arremessar contra outra torcida ou até mesmo contra os policiais. Não vai deixar de continuar existindo a preocupação com a segurança, tanto por parte dos clubes quanto da federação,
fiscalização da Polícia Militar e do Ministério Público. Nós pretendemos, com esse tipo de medida, evitar a onda crescente de criminalidade que tem acontecido e a incitação à violência nos jogos de futebol. Agora você ouve o posicionamento da Federação Catarinense de Futebol sobre essa medida. Com base no aumento da violência dos últimos clássicos, nas imagens apresentadas, nos relatos da Polícia Militar e de quem está no fronte, nós não tínhamos outra alternativa a não ser acatar. Uma das possibilidades é que possa ocorrer ainda assim confrontos com torcidas organizadas fora do estádio, mesmo tendo agora a questão da torcida única dentro dos campos quando houver o clássico. A Polícia Militar se manifestou sobre isso. A medida que se verificou ser justa para a situação atual, infelizmente, é a medida da torcida única, para daqui a algum tempo reavaliar se essas medidas foram efetivas ou não. A gente também conversou com os clubes que se manifestaram sobre essa decisão. Você ouve agora o posicionamento do Avaí e do Figueirense. E a gente deve necessariamente buscar punir as pessoas, o CPF, que cometeu esses crimes e não transferir a responsabilidade para um aglomerado de pessoas que às vezes nem sabe o que aconteceu, ou a própria entidade, o clube, afinal de contas vai ser prejudicado de alguma medida e a gente procura fazer com que isso não aconteça. A gente não concorda com esse movimento, acho que tem outros meios para conseguir fazê-lo, como o próprio Figueirense está fazendo, abrindo o estádio 2 horas antes, fazendo evento dentro do estádio, música, tenda mais coberta, baixando até o preço de alguns produtos ali dentro para trazer o torcedor antes, para evitar que ele fique na rua. O Brusque também se manifestou por nota, disse que é contra qualquer tipo de violência e que isso afasta os torcedores do estádio. É claro que agora a gente segue acompanhando tudo isso de perto. Eu volto ao estúdio do Santa Catarina no ar. Com certeza, Croix, informações bem completas, né? Obrigada. E uma polêmica, notícia triste para os amantes do futebol. Aquela velha história, a grande maioria dos torcedores pagando pelaquela minoria que ainda persiste na violência. Nosso comentarista Fábio Machado já está na área aí para falar sobre o assunto. Fábio, conta pra gente a tua opinião. Bom dia. Digamos que é uma decisão pedagógica, de alerta, né, para tentar coibir a violência no futebol. Mas, infelizmente, apesar dessa não omissão das autoridades, é preciso dizer que não vai resolver nada, apenas vai passar para frente o problema. O que precisa realmente no nosso futebol é punir esses torcedores, esses bandidos, né, travestidos de torcedores com os rigores da lei. Enquanto nós tivermos a impunidade, enquanto não tivermos uma punição efetiva, como tem, por exemplo, no futebol inglês, de nada vai adiantar. Mas é preciso enaltecer a preocupação das autoridades em dar esse primeiro passo. Exatamente, Fábio. A gente segue acompanhando esse assunto. Inclusive, o Leão entra em campo hoje, partida atrasada pela 8ª rodada do Campeonato Catarinense. Avaí barra às 7 horas da noite no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. Não está acontecendo na ressacada porque, lembrando, o gramado do estádio ainda segue em manutenção. O esporte vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no SC no Ar. Marta e Lucas, volto com vocês.